Bom, pessoal, boa tarde. Vamos agora dar início à mesa, dando continuidade às mesas da segunda Semana Nacional de Arquivos. Nós agora vamos começar com a mesa Fronteiras entre o Público e o Privado em Documentos de Arquivo. E, para tanto, eu quero convidar a professora Beatriz Cuchinir, do Arquivo da cidade do Rio de Janeiro, a minha colega Denise Bastos e meu colega Sérgio Lima. Quem fazia parte da minha mesa ganha brinde. Eita, acho que bom. A gente ganha brinde dos convidados. Bom, primeiramente, eu agradeço o convite de mediar essa mesa. Agradeço não só os presentes aqui, mas também quem está nos acompanhando via Facebook. Essa mesa ela pretende fazer uma reflexão, né, sobre uma definição de políticas em arquivos e estabelecimento de protocolos de trabalho, de modo a racionalizar procedimentos adotados para incorporação, disponibilização, proteção e circulação de documentos de interesse público, né? É necessário que as instituições de resguardo do patrimônio documental fundamentem suas ações em políticas estabelecidas pela instituição, né, relativas à conservação, segurança, formação de acervo, acesso e outros protocolos que orientem esse trabalho, né? Nesse sentido, a importância na definição de uma política de formação de acervo reside no fato de, além de definir a natureza e linhas de acervo que serão abrigados, também versar sobre os critérios que deverão orientar as atividades de avaliação, seleção, aquisição e preservação. Nesse sentido, não é à toa que, na conformação dessa mesa, há duas pessoas, há dois GTs, há dois grupos de trabalho do Arquivo Nacional. Um é o GT de Política de Acervo, representado pelo Sérgio Lima, né, que teve como objetivo estabelecer procedimentos para aquisição de arquivos e coleções de natureza privada, e um outro GT representado pela minha colega Denise Bastos, que é o Comitê de Proteção ao Patrimônio Documental. A professora Beatriz Cuchinir, nossa convidada, está aqui pela longa experiência dela, não só na direção do Arquivo da Cidade, como pós-doutora em História e também como professora na área de documentos, de gestão de documentos, uma grande atuação junto ao CONARC, ou seja, por toda essa experiência que ela tem, não só na gestão de documentos, na formação de acervos, de coleções, e também nessa proteção e circulação de documentos. Nós vamos começar a mesa com a palestra do Sérgio Lima, que é formado em História e Arquivologia, mestre em Memória Social pela Unirio, especialista em organização do conhecimento para a recuperação da informação, né? E supervisor da equipe de documentos iconográficos do Arquivo Nacional desde 2001. A palestra que ele vai apresentar tem como título Política de Aquisição de Acervos Privados do Arquivo Nacional, reflexões sobre o processo de elaboração. Boa tarde, né? Quero agradecer a organização do evento, com muita satisfação, né, que a gente está nessa segunda semana de arquivos. Era um espaço, né, que a área de arquivologia já sentia falta há algum tempo, né, um espaço para reflexão dos nossos problemas e questões. Outras áreas do patrimônio já tinham suas semanas dedicadas, como a museologia. Então, é com muita satisfação que eu estou aqui, né, para participar dessa mesa com as colegas, né. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a construção, né, da política de aquisição de acervos privados do Arquivo Nacional. Foi um GT recentemente instituído aqui no arquivo. Como que se deu, né, o processo desse trabalho, as discussões travadas durante as atividades, as principais questões levantadas e algumas conceituações, né, em relação ao que é documento público e privado, por que de um está no lugar e por que
e por que do outro está no outro lugar, né? Então, né? Vou começar com uma definição aqui da Heloísa Belotto, né? O que são documentos arquivísticos. São aqueles produzidos ou recebidos por uma pessoa física ou jurídica no exercício de suas atividades profissionais ou no decorrer da sua trajetória de vida, sendo organizados e acumulados com o objetivo de prova ou informação. Então, de cara, a gente ali já percebe que a gente pode ter arquivos, né, de natureza privada ou pública, de pessoas ou instituições, né? O reconhecimento da importância desses arquivos privados no Brasil, principalmente os pessoais, se deu nos anos 60 e 70. Acho que o CPDOC foi pioneiro, né, nessa atividade de recolher e tratar arquivos privados pessoais, né, de grandes personalidades públicas. A CELI, na época, trouxe essa experiência, né, de organização e de tratamento desses acervos de instituições norte-americanas, importou essas experiências, né, para o Brasil e criou o CPDOC. E essa metodologia, essa maneira de trabalhar lá no CPDOC, acabou que foi disseminada para outros arquivos e as instituições se espelharam nessa maneira, né, de trabalhar os arquivos privados pessoais, principalmente. A maior parte dessas instituições que abrigam e tratam esses acervos pessoais ficam ou no Rio ou em São Paulo, embora isso tenha se difundido, né, de uma maneira mais ampla para outros estados, mas a grande concentração é nesses dois estados, com grandes institutos, arquivos, que recebem e tratam esse tipo de acervo. Aqui eu resolvi fazer uma diferenciação, né, entre o que é um documento público, um documento privado, e por que existe o documento privado no arquivo público e por que existe o documento público no arquivo privado, que os dois acontecem, né? O público no privado não era para acontecer muito, mas a gente vê que acontece, né? E a gente vai ver algumas razões aqui, o porquê disso, né? Bom, eu tirei essas definições do Dicionário Brasileiro de Terminologia, do DIBRAT. O documento público, do ponto de vista da acumulação, é um documento de arquivo público, né? Do ponto de vista da propriedade, é um documento pertencente ao poder público. Do ponto de vista da produção, é um documento emanado do poder público, né? Então, acho que a gente tem muita clareza sobre os critérios para se definir um documento público. Acho que não tem muita dúvida, né? E ele deveria permanecer no ambiente público, né? Em tese, né, Bia? E o documento privado é um documento com uma característica privativa, né? A definição é bem simples, mas é isso. Ou seja, produzido por uma instituição, por uma família ou por uma pessoa, né? Bom, aqui eu começo a fazer algumas, né, considerações a respeito dessa... Deixa eu virar um pouquinho para aqui. Dessa dicotomia entre documento privado em arquivo público e documento público em arquivo privado, né? Situações que podem ocorrer. O público no privado, né? Um problema de ausência de gestão, porque essa atividade de gestão de documentos, ela não é tão antiga assim, não só no nosso país, mas em outros países também, né? Então, os titulares, as pessoas públicas tinham essa mania ruim, né, de terminou o mandato, juntava tudo e levava para casa, ou então pensava peças do acervo e levava. Até tem umas coisas folclóricas nesse cenário de pessoas que escreviam lá no testamento que gostariam de ser enterradas com seus documentos. Isso é verdade, tá? Isso não é mentira, não. E as pessoas tinham esse desejo de levar até para o túmulo os documentos públicos da sua gestão, né? Documentos feitos em múltiplas cópias, o titular, a figura pública, já produzia os documentos já com esse objetivo, de ficar com uma das cópias, né? Isso também era uma outra coisa comum, documentos feitos em 4 vias, não sei quantas vias, que uma já era para ser suprimida ali daquele conjunto, quando ele terminasse o mandato, a atividade pública dele já seguiria com ele para a sua casa, né?
E arquivos, né, visto como propriedade privada, né, do homem público. Aquilo é meu e eu tenho que levar comigo. Bom, aqui eu estou falando sobre a missão do Arquivo Nacional. A missão primordial do Arquivo Nacional não é receber documentos de caráter privativo, né? O Arquivo Nacional tem um grande trabalho em relação a recolhimento de conjuntos públicos, né, da Administração Pública Federal, dar acesso, preservar. Né, como a gente pode ver pela missão, não é organizar e receber arquivos privados, né? A gente mais para frente vai ver por que uma instituição pública arquivística pode sim receber arquivos privados. Mas a gente tem que entender que não é a missão principal dela, né? Isso tem no site, vocês podem olhar a missão qual é. Durante a sua existência, o arquivo tem 180 anos, né, está completando esse ano, ele reuniu vários arquivos, né, privados, né, no seu conjunto. Né. A gente tem em torno de 1.200 fundos, que dentre deles 300 são de origem privada. Né. Que arquivos são esses? De homens públicos, de presidente da República, acho que nós temos 3, de presidência, Prudente de Moraes, o João Goulart, o outro não estou, Afonso Pena. E de artistas, de outros políticos, pessoas ligadas à música, e arquivos institucionais é uma outra questão, nós temos poucos arquivos institucionais privados, isso é uma questão, né, que tem que ser mais refletida, explorada. Por que os arquivos têm tão poucos conjuntos oriundos de instituições, né, de entidades coletivas, né? Por que recebe mais, é mais procurado para receber arquivos privados pessoais, né? Então, como exemplo, a gente tem o acervo da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, cujo trabalho daquelas mulheres, né, culminou com a conquista do voto no nosso país, né, nos anos 30. Então, é um importante conjunto. Agora, o Arquivo Nacional está fazendo um trabalho para ver se nomina esse acervo como memória do mundo, devido à sua representatividade. Então, os estudos estão sendo feitos para isso. Aqui eu elenquei alguns fundos, né, privados, eu nem vou chamar de mais importantes, há alguns fundos, né, que são bem consultados. Né. O arquivo do Afonso Pena, do ex-presidente, do Mário Lago, um artista. O João Goulart, ex-presidente, o acervo da Federação, que eu acabei de falar. O acervo do Correio da Manhã, por ser um acervo oriundo de um periódico, de um jornal que circulou no Rio de Janeiro até 74. É um acervo de uma entidade coletiva, né? E, então, é um documento, é um conjunto muito pesquisado, principalmente as fotografias, né? Está assim nos top 10 da consulta aqui do Arquivo Nacional. O Fundo Família Ferrez, né? Que o seu expoente máximo é o Mark Ferrez, mas as fotos dele não estão aqui no Arquivo Nacional, estão no Instituto Moreira Salles, mas o restante do acervo da família foi doado para o Arquivo Nacional, se eu não me engano, em 2007. Era uma família que tinha outros fotógrafos, né, e é um acervo também bastante pesquisado e procurado. E o acervo do Prudente de Moraes, outro ex-presidente. Bom, vou falar um pouquinho de legislação, rapidinho. Né? A lei de arquivos, ela denomina que os documentos de arquivos pessoais são aqueles produzidos e recebidos por pessoa física em decorrência do exercício de atividades específicas, qualquer que seja o suporte. Né? O decreto 2.942 diz que os arquivos privados de pessoas físicas ou jurídicas que contenham documentos relevantes para a história podem ser declarados de interesse público e social. Por que eu estou chamando a atenção a isso? A lei só diz que é importante que as pessoas procurem o Conselho Nacional de Arquivos para essa nominação, né, de interesse público e social, e ponto. A lei não avança mais, dizendo que o poder público tem que garantir a guarda, a preservação. No caso dos arquivos presidenciais, a preocupação é um pouquinho mais específica, né, porque são acervos presidenciais, mas os acervos que são declarados, se a pessoa quiser guardá-lo
na sua casa e não dá acesso nunca, ela pode fazer isso, que é uma coisa privativa, né? O exemplo do Brasil, ele fica muito aquém em relação a outros países, né? Que quando o poder público faz uma declaração, investe dinheiro, o detentor, né, do seu conjunto tem que fazer alguma ação, principalmente voltada para o acesso, né? Porque se teve uma intervenção ali do poder público, tinha que ter uma consequência maior. Mas a lei é bem assim, ausente nesse sentido, né? Essa lei é específica sobre a proteção, né, que se tem que ter em relação aos arquivos presidenciais. Diz que são patrimônios, né, públicos do Brasil. Os presidentes podem vender, mas o poder público tem a prerrogativa de adquiri-los, né? Então, tem uma proteção um pouquinho maior, né, em relação a esses arquivos presidenciais. Eles não podem ser... as peças não podem ser destituídas, para que não se perca o conjunto, mas a proteção também é muito limitadora, embora seja um pouquinho melhor do que em relação à simples declaração em relação aos outros arquivos privados. Por que uma política de acervos privados para o Arquivo Nacional? Ou por que receber arquivos privados em instituições públicas? Qual seria o perfil dos acervos a serem recebidos? Então, essa era uma grande questão aqui no Arquivo Nacional. Por a gente não ter uma política registrada, era difícil até negar, né? Quando nos procuravam para que fosse feita uma doação, aí os técnicos, né, que trabalhavam com aqueles gêneros documentais iam à casa da pessoa, ou a empresa, a família, enfim. E se houvesse a negativa, era até difícil, né, falar para a pessoa, para o interessado, mas vocês estão negando por quê? Baseado em quê? Em quais critérios? A gente não tinha isso registrado. Então, a gente vinha, né, tentando consolidar essa política já há alguns anos, e no final do ano passado, para o começo desse ano, a gente conseguiu, né, criar a política, publicar a política por meio das atividades de um GT. Né? Então, algumas respostas, né, alguns indícios de respostas, porque é importante para se proteger e divulgar conjuntos importantes para a sociedade, né, para que esses conjuntos não se percam, devido à sua importância. É interessante que essas informações, esses documentos sejam patrimonializados pelo poder público, então isso é uma consideração importante. A relevância do acervo para a instituição, nessa política a gente define mais ou menos uma linha de acervo privados para o Arquivo Nacional, qual seria o perfil, né, desses acervos a serem recebidos, cooperar com outras instituições também, né, a gente pode não receber, porque de acordo com a política, não faz o perfil, mas a gente pode indicar que outra instituição receba. Tem mais a ver com uma história regional, com uma memória da cidade, com a memória, enfim, do Estado, mas não a nível nacional. Então, a gente pode também indicar, mas tem que estar explícito o porquê de não receber, né? Então, a política era mais do que necessária. E, por fim, facilitar a vida do pesquisador, porque quando as coisas estão claras, quem recebe o quê, ele sabe onde ele vai procurar, né? Ele não vai procurar, sei lá, um arquivo de um vereador, que interessa mais, né, para o arquivo da cidade, de um ex-prefeito. Primeiro eu vou ao Arquivo Nacional. Quando essas coisas estão mais claras, ele já se direciona para a instituição onde provavelmente ele encontrará a informação que ele procura para suas atividades, né? Então, o arquivo passa a reconhecer a importância desses documentos para a formação do patrimônio documental do país, evidenciando a dimensão política, social e cultural que caracteriza o campo dos arquivos, né? Busca-se, dessa maneira, ampliar as possibilidades de interpretação e de construção de narrativas sobre o passado, somando as fontes oficiais, né? A gente, de maneira alguma, está dizendo que um documento é mais importante do que outro. É uma soma de esforços e de importâncias de conjuntos, de complementações,
né, para que essas informações não se percam e o usuário possa ter uma completude maior sobre o que ele está pesquisando, o período. Então, as fontes vão se somando e se acrescentando, e é isso, acaba beneficiando o pesquisador. Tá? Bom, entre 2011 e 2013, teve um indício, né, de constituição de um GT, só que no âmbito de uma coordenação geral. Ele não foi muito à frente desse GT, porque ele não compunha, né, toda a diversidade das coordenações para emitir opiniões a respeito do que seria importante, né, receber no Arquivo Nacional. Então, devido também à mudança do titular dessa coordenação à época, os trabalhos pararam, né, assim como outros GTs, mas muita literatura da época, que os componentes faziam parte, muitos estudos, e isso permaneceram, e foi bom que essas ideias, esses estudos, puderam vir para somar para esse grupo novo que foi constituído no ano passado. Então, nessa época, a legislação arquivística foi muito estudada, a literatura específica sobre o tema, não tem grandes estudos sobre política de entrada de acervos no nosso país, né? E a gente consultou alguns sites de arquivos nacionais, a gente pôde perceber algumas realidades, né, pelos arquivos aí mundo afora, né? Por exemplo, só para exemplificar, o arquivo da Austrália não recebe arquivos privados, como eles trabalham em rede. Ao serem demandados, eles indicam outras instituições, né? O Canadá, ele se fundiu com a Biblioteca Nacional em 2004, eles recebem arquivos privados, lá tem a política estabelecida, compram também, eles compram arquivos, tem países que compram, tem países que não compram. A França é um caso assim, eu botei aqui um caso específico, que para mim assim, é a mais completa. Assim. Ela protege os arquivos, não só os arquivos que vão lá para os arquivos nacionais. Quando um arquivo é declarado, né, de interesse público, eles investem recursos, eles mandam técnicos lá na casa da pessoa para ensinar como ela tem que fazer, como tem que tratar, mesmo que a pessoa venda o arquivo, mas a França identifica que aquilo ali como de interesse para o patrimônio documental e aplica recursos e esforços para que aquilo ali se proteja, investindo dinheiro e recursos, né? E ela faz uma coisa muito legal também. Quando assume um novo gabinete, quando tem eleição, os técnicos do Arquivo Nacional vão dar orientação aos políticos, aos detentores lá de cargos, sobre essas diferenciações entre o público e o privado. O que é um documento público, o que é um documento privado, quando você terminar o seu mandato, o que você vai poder levar para casa, o que você não vai poder levar. Então, lá as coisas são bem claras. A agenda é pública ou é privada. Então, lá é muito bem delimitado. Para mim, assim, é um dos sistemas mais completos assim, que tem no mundo. Bom, é a portaria que criou o nosso GT, né, em outubro de 2017, institui esse grupo de trabalho de política de acervo no nome do Arquivo Nacional, e a gente foi incumbido de elaborar essa proposta, né, foram 2 meses de trabalho, a Beth fazia parte, Sheila, né, quem mais? Acho que só a gente. A Aline foi a coordenadora desse GT. Quem? Alexandra ou Alexandra? Se tiver mais alguém aí, Carol? Não, Carol saiu. Então, a Aline era coordenadora do GT, a gente teve assim, um tempo muito pequeno para se dedicar a isso, né? E a portaria foi publicada 11 de outubro, a gente tinha que terminar o trabalho em dezembro, houve uma prorrogação por mais um tempo, e a portaria com a publicação da política, né, de aquisição de acervo saiu em março. Então, foi um tempo bem curto, né, que a gente teve, mas foi um trabalho bem positivo, eu julgo assim, de extrema relevância para a instituição. Os componentes, né, então, a gente percebe que houve uma diversidade, né, na presença desses servidores do Arquivo Nacional, é um grupo bem representativo da diversidade de coordenações, né, isso foi muito importante, porque são outros olhares, outras opiniões, e não é mais aquela opinião só de quem trata acervo, é de quem pesquisa, é de quem usa, é da sala de consultas, é de quem lida com a preservação, então foram vários olhares, isso foi muito rico, né, para a consolidação do trabalho final.
Bom, algumas atividades, né, que a gente percorreu durante lá a execução dos trabalhos, a gente comparou algumas políticas, né, que já estavam publicadas, já estavam estabelecidas, como da Fundação Joaquim Nabuco, Casa de Rui Barbosa, da Casa de Oswaldo Cruz, da Fiocruz, o Arquivo da Torre do Tombo. Então, as perguntas que a gente fazia nesse formulário, cada equipe dentro do GT ficou incumbida de estudar cada política dessa. Então, essas perguntas eram respondidas: se tem política, como são as formas de entrada, se há recusa, quando há recusa, como ela é feita, se emite um documento ou não, se indica outra instituição, né, para receber aquele conjunto. Né? A proposta foi que a gente fizesse um evento para ouvir a contribuição de especialistas na área. Isso foi também uma coisa muito positiva. A gente recebeu vários palestrantes aqui, oriundos de universidades, instituições, pessoas muito capacitadas, que já pensam isso há muito tempo, tem uma reflexão já consolidada no cenário da arquivologia. Então, esses professores que vieram, a Aline, da Fiocruz, acho que todos conhecem, a Lúcia Veloso, da Casa Rui, a Luciana Heinemann, que não é mais do CPDOC, né? A Maria Celina do Mastro, e o Vitor, né, que já trabalhou aqui no Arquivo Nacional, foi bom também, que ele tem muita experiência com acervo, com as questões do Arquivo Nacional, e hoje em dia é professor da UF. Algumas questões que a gente discutia durante a elaboração dos documentos, como seriam as formas de aquisição, se a política investiria, por exemplo, na questão da compra, né? Aí a primeira questão surgiu lá no grupo, além do arquivo não ter recursos financeiros, evidentemente, isso poderia estimular o tráfico de documentos, né? Uma questão ilegal, né, aí fora, e a gente poderia incorrer nesse risco de estar alimentando isso, né, a subtração de documentos públicos de instituições para que acervos fossem formados, né, e a gente não entrou nessa, então, da questão da doação, acomodado também não, depósito. A gente se limitou à entrada de acervos enquanto doação, tá? Foi isso que ficou lá na política. A criação de uma comissão interna, a gente percebeu que nessas políticas avaliadas, todas tinham uma comissão, a decisão ela não ficava na cabeça de um único setor ou de um grupo de servidores. Eram comissões multidisciplinares que se reuniam para definir sobre a entrada ou não desses acervos, né? E perpassando por todas as etapas, a visita, conhecer o acervo, avaliar, criterizar se aquele acervo está de acordo com o perfil, com a linha da instituição ou não. Então, a gente também instituiu essa comissão interna. Aliás, ela não foi instituída ainda, que depende da publicação de uma outra portaria, mas os nomes já foram indicados. Se esses arquivos seriam submetidos a todos, né, esses pretensos arquivos a serem doados seriam submetidos à declaração de interesse público e social, a gente percebeu que não, que era uma outra forma de entrada, era uma outra atividade, né, e com outro objetivo. Então a gente descartou também e seria muito burocrático, além de tudo, né. Então, a política foi publicada dia 13 de março, né? E está para sair no nosso site a publicação da portaria, o texto que norteou a portaria, os formulários usados na entrada desses acervos, o formulário de doação, de entrada, como se faz a visita técnica, né? O formato do relatório, o que tem que ser seguido, observado. Alguns elementos da política, né, já da política que foi publicada, compreende-se como objeto para aquisição de arquivos e coleções de natureza privados, conjuntos provenientes de pessoa, família e entidade coletiva, produzidos em diferentes suportes, como aqueles produzidos em ambiente digital no Brasil e no exterior. Agora eu vou falar um pouquinho das diretrizes, né, que o grupo chegou à conclusão que seriam necessárias para a efetivação. Né, a doação como forma de entrada, então aquelas outras formas elas foram
foram abolidas, né, a relevância para a história e a cultura do país, né, isso é muito importante, que é um critério, né, formalizado, a pertinência dos documentos ao conjunto em que estejam inseridos, buscando observar o princípio da organicidade, né? Então, aquela característica de arquivo mesmo, né? A gente não vai receber peças avulsas, peças, né, pinçadas lá do acervo. O arquivo na sua totalidade, no seu conjunto. O caráter original, a gente sempre vai optar pelo original e não pela cópia. Só quando o original ele não existir mais, tiver sido destruído, aí a gente vai entender que é uma cópia substitutiva e não permitir que o pretenso doador, não, vou doar a cópia e vou ficar com o original, porque isso já aconteceu já em outras eras no Arquivo Nacional. O doador fica com receio, será que o arquivo vai cuidar bem? Aí doa a cópia e fica com o original. E o estado de conservação, porque não adianta também o Arquivo Nacional receber documentos que estejam com uma fragilidade muito exacerbada, muito deteriorados, que não sejam passíveis de leitura, né, muito danificados, então também é um critério. Bom, a comissão vai ter que dar o parecer, né, final sobre... A comissão ela vai acompanhar todas as etapas da entrada, né, o processo se dá com uma mensagem, com uma comunicação à direção-geral do Arquivo Nacional, o pretenso doador manda essa mensagem, e aí abre-se o processo e começa internamente a tramitar, né? E isso é interessante, que o arquivo também só vai aceitar se ele tiver em condições, né, físicas, estruturais, econômicas, porque pode acontecer de ser importante, relevante, mas naquele momento o arquivo não ter orçamento, estrutura, pessoal também é um critério, né? E o arquivo se resguarda no direito de negar, né? E aí, havendo possibilidade, isso não é uma obrigação do Arquivo Nacional, mas ele pode indicar, né, as instituições que poderão receber ou não esses acervos. A multidisciplinaridade, né, na composição dessa comissão. Pode passar. Os modelos, né, dos documentos estão presentes lá nos anexos, né, eu já mencionei, os documentos utilizados, os formulários, é tudo padronizado. Antes também era um outro problema, cada área fazia um relatório, da visita técnica, os modelos eram diferentes, o termo de entrada e o termo de doação que eram mais consolidados. Só para esclarecer, o termo de entrada é quando o acervo entra no Arquivo Nacional, mas o termo de doação ainda não tramitou, ainda não passou pelo processo jurídico, não foi publicado no Diário Oficial, então, mas o arquivo já está aqui, a coleção, enfim. Então, esse termo de entrada, ele é feito, né, para as partes se resguardarem, né, para o arquivo ter a responsabilidade, que tem que cuidar daquilo ali, e também para o doador, que ele deixou um conjunto aqui, né? Era isso. Obrigado. Obrigado, Sérgio. O Sérgio fez uma apresentação de um dos aspectos de uma política de acervo, né, de como constituir um acervo dentro de uma instituição pública, atendendo, claro, às demandas de ampliação e de preservação da história e da memória, mas há também outros aspectos que colocam, e um deles é o de proteção, de salvaguarda, de circulação de patrimônio documental. E é nesse sentido que a professora Beatriz Cuchini vai fazer a apresentação do trabalho dela, que se intitula É Verdade, Dou Fé, Leiloeiros, Autenticidade e Furto do Patrimônio Histórico na cidade do Rio de Janeiro. Bom, boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer ao convite, especialmente ao Sérgio Lima, para compor essa mesa e por toda a ginástica que a gente fez para poder acertar os horários.
Essa é uma atividade que, quando o Sérgio me convidou, nós estipulamos como uma atividade conjunta, e o desdobramento das minhas pontuações aqui estarão numa atividade amanhã, no Arquivo Geral da Cidade, com a exibição e o debate do documentário Cartas para um Ladrão de Livros Raros. Eu convido todos vocês às 14 horas. Por fim, mas não menos importante, eu queria pontuar o valor de, trabalhando em rede, construirmos a cada ano a Semana Nacional de Arquivos, precedente ao 9 de junho, que é o Dia Internacional dos Arquivos, uma data instituída em 2007, na 59ª Assembleia Geral da ICA, né, que foi criada em 48 nessa data na Unesco. E eu queria fazer uma homenagem aqui ao professor José Maria Jardim, um batalhador pela inclusão dessa data no calendário de reflexões da comunidade arquivística brasileira. Nesse sentido, acredito ser essencial pontuar que, uma semana como essa, estamos fundamentalmente discutindo políticas públicas arquivísticas, sendo as instituições arquivísticas públicas constituídas como condição primeira do registro das ações administrativas do Estado ou do poder público. Assim, lhes servem de elemento de prova e informação na comprovação de direitos, cumprindo sua missão institucional ou legal. Existimos, portanto, primeiramente, para atender à governança por meio da gestão, e fim do trâmite o processo administrativo para embasar a produção e o conhecimento, atendendo, portanto, ao campo do legado. E eu acho muito importante, numa semana como essa, a gente definir exatamente do que a gente está falando, e a gente está falando de arquivos públicos e qual é a nossa missão enquanto arquivo público. A Luísa conseguiu baixar? Ih, baixou. Então, a gente começa num segundo slide. Esse tema que eu vou tratar aqui é uma pesquisa longa que eu desenvolvo desde 2008, num primeiro pós-doc na UF. Eu fui acometida de um furto às vésperas do primeiro aniversário de diretora do Arquivo Geral da Cidade. E como eu aprendi a racionalizar isso, foi tentar entender como é que a gente tinha caído naquela história. Então, esse é um dos vários textos que eu tenho refletido sobre essa questão dos furtos e do tráfico ilícito, e hoje em dia do braço do tráfico ilícito de obras de arte e da lavagem de dinheiro, né? Hoje em dia a gente está falando exatamente disso. Bom, ao objetivar uma investigação focada nas premissas etnográficas e históricas sobre o campo dos leiloeiros e furtadores de obras de arte e documentos da cidade do Rio de Janeiro, tem-se como eixo central estabelecer uma reflexão crítica acerca das concepções que envolvem e dão corpo os conceitos de patrimônio cultural e bens históricos. Isso porque é visível e notório que o Estado brasileiro vem sendo capaz de, juridicamente, ordenar as demandas e urgências na perspectiva da proteção, mas estas têm se tornado letra morta, já que não adentram a arena governamental e ou estatal como diretrizes de política pública efetivamente implementada. Analisar as forças que confrontam esse problema possibilita certamente compreender e conjecturar sobre as noções de cidadania e dos pactos sociais que configuram a sociedade brasileira. Assim, aproximar-se dos meandros desse mecanismo de compra e venda envolve enveredar-se pelos códigos e valores limítrofes da moralidade pactuada. É dessa maneira que se lê na grande imprensa espantos e absurdos noticiados como o que o jornal O Estado de Minas publicou no dia 16 de setembro de 2010. Na matéria, adverte-se que, quando janeiro vier, o governador eleito de Minas, nem sei quem é, terá sobre sua mesa uma questão polêmica. Dessa vez, o assunto remete a mais de 200 anos de história de Minas e evidencia a obra de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, considerado o maior gênio do estilo barroco da América Latina. O engenheiro civil paulista Renato de Almeida Vintac, de 69 anos, maior colecionador no país de imagens atribuídas ao artista mineiro, quer vender ao Estado o seu acervo de 48 santos e santas. Por favor. Essa negociação está imbrincada a uma situação bastante delicada,
2 das 48 imagens do conjunto se encontram numa disputa judicial. São elas a Nossa Senhora do Rosário, que pertence à Capela de Quinta do Sumidouro, em Pedro Leopoldo, na Grande Belo Horizonte, e o Cristo da Paciência, da Matriz de Nossa Senhora da Piedade, de Rio de Espera, na Zona da Mata. O litígio advém do furto, ou seja, essas duas imagens não poderiam ter sido vendidas ou compradas por terem sido furtadas. Não há, portanto, um documento legal que ateste a veracidade de sua procedência e que permitiria a aquisição pelo colecionador. Esse precisa explicar como as adquiriu e expor o comprovante de propriedade das mesmas. Provavelmente, essas peças passaram por um leilão e, ao serem adquiridas, receberam passaporte de legalidade a partir de uma nota fiscal da Casa de Leilão. Desejando permanecer com o passado da peça no esquecimento, o colecionador apresenta a questão da doação. E ele diz: isso encerraria esse episódio, declarou Renato. A proposta do colecionador sugere ao governo é que um grupo de empresários compre o tesouro para exibi-lo no museu, por sistema de comodato com o Estado, mesmo que a procedência de duas das peças tenha forte indício de furto de acervo público. A ideia, segundo o Estado de Minas, não agrada aos responsáveis pela campanha iniciada 7 anos antes no Estado para recuperar bens desapropriados de igrejas, capelas, mosteiros, prédios públicos. E aí o superintendente do IPHAN à época diz: é preciso cautela. Falar em doar à comunidade uma peça, a exemplo da Nossa Senhora do Rosário, provavelmente do patrimônio coletivo mineiro, e arrancada de forma criminosa do local de origem, soa como uma afronta e um desrespeito. No ano de 2011, completaram-se 3 décadas que a comunidade de Quinta do Sumidouro perdeu ou teve furtada a imagem de sua padroeira. Em 1981, ladrões arrombaram a capela e carregaram a santa com as esculturas de Santo Antônio, São Sebastião, Nossa Senhora das Dores, Santa Ifigênia, o Anjo Gabriel e Madonna, além de cálices, prataria e coroas. Por ser muito pesada, o Nosso Senhor dos Passos foi deixado debaixo d'água. Referindo, e como se lembra, o então zelador da igreja à época. Muitas dessas peças e outras, surrupiadas das igrejas, dos museus, dos arquivos e bibliotecas, chegam às mãos dos seus novos proprietários pela via do leilão. E hoje em dia, de uma forma mais draconiana, os leilões são virtuais. A atividade desenvolvida por leiloeiros comporta a noção de fé pública. Por favor. Termo jurídico conferido aos documentos emitidos por autoridades públicas, que todos nós fazemos todos os dias, ou por entes privados, por estes delegados, no exercício de suas funções e que são autorizados a distinguir os documentos como verdadeiros autênticos. Esse atributo é exclusivo de tabeliões e funcionários de cartório que se utilizam dele para autenticação de documentos e reconhecimento de assinatura. Tudo o que foi registrado possui fé pública, e de modo que o registrador age em nome do Estado quando usa a expressão "é verdade e dou fé". Essa significa que o afirmado, transcrito e certificado é verídico. Tal prática visa a proteger o terceiro que contrata confiando no que o registro publica, no que dele consta. Nesse sentido, esse princípio possibilita que o contratante realize de boa fé um negócio oneroso e registre essa aquisição, passando a ter a presunção da segurança jurídica. No sistema cartorário brasileiro, essa presunção é relativa, admitindo prova em contrário. Cabe a quem se opôs ao registro provar a sua premissa. Aquele que registra a sua aquisição que não faz de forma ilícita tem ao seu lado a presunção da verdade. Ou seja, se eu sou dona de uma dessas peças que está hoje na mão do colecionador, comprada num leilão após um furto, eu tenho que provar que a peça é minha. Ele não precisa provar por que ele comprou uma peça ilegal.
Isso aqui é o resumo da nossa história. Em que se nota o limite da estrutura atual das instituições de memória frente a essa avalanche de desaparecimentos, algo fica claro. Até se prendem os ladrões, e é o que vocês vão ver amanhã no filme. Mas não há o interesse de desbaratar as quadrilhas. Chega-se aos indícios de quem encomenda e quem vende, e assim legaliza a mercadoria objeto de arte por nota fiscal, percebendo que o mundo das artes usa esse mercado para medir o seu valor. Ao lidar com a categoria do autêntico como legítimo versus a ideia de falso ou cópia, percebe-se que a busca desenfreada pelos primeiros, pelos autênticos, vincula-se a uma lógica de negócio-consumo em que se ou parece ser, adquire uma dimensão tal que roubos, contrabandos e falsificações tornam-se transações igualmente rentáveis na busca pelo autêntico. Nessa perspectiva, mesmo múltiplos, como fotos e revistas, esses objetos seriam de época e, portanto, mercadorias que alcançam o patamar de obra de arte. Numa perspectiva antropológica, esse negócio, como pontua Roberto de Magalhães Veiga, a partir de um sistema arbitrário de classificação que define historicamente determinados atributos como socialmente valorizados, o leilão de objetos de arte funciona, assim, como uma instância pública de confirmação ou contestação da autenticidade de objetos, orientando as decisões tomadas no mercado formal ou informal de objetos de arte. Os leilões são a seara da ambiguidade e da incerteza, onde, na volatilidade do mundo contemporâneo, buscam definir e classificar o que é um bem. Por isso, o leilão não é apenas o loco do maior preço. Nele se definem identidades sociais do objeto e, igualmente, lhe conferem propriedade. Será nessa disputa e nas regras desse comércio que algo alcançará o patamar de objeto socialmente valoroso. Os objetos desaparecidos e ou mutilados passam por outros constrangimentos. A volúpia por seu aprisionamento em parâmetros monetários. Quanto vale? Que preço tem? São as premissas clássicas após um furto, uma destruição. Itens de valor inestimável, ao que parece, não são incompatíveis em nossa sociedade. A revista Veja, de setembro de 2007, ao mapear os roubos de obras de arte, centrou sua reportagem na cifra e os jornalistas não conseguiam admitir ser difícil, quase impossível, converter moedas distintas no tempo. E mais do que isso, como atribuir um valor monetário a esses objetos sem assim auxiliar essa sede de cobiça? Ao se impor uma cifra, tem-se a responsabilidade terrível de colocá-los num patamar de mercado, ao passo que esses objetos deveriam estar em depósito, reservas técnicas para serem vistos, consultados e analisados. Longe de mim querer fazer desses objetos monumentos documentos. O alvo necessita ser, por um lado, o de sublinhar reiteradas vezes a singularidade do patrimônio artístico ou documental, que não poderá ser substituído por cópias jamais. Só no caso aqui que o Sérgio explicou. São originais e únicos. Por outro lado, o de ratificar as especificidades das próprias instituições públicas e suas missões de salvaguarda, promoção e reflexão acerca da cultura e da memória. O fomento e o desenvolvimento de atividades regulares nessas instituições é um reflexo das ações educacionais de inclusão e de estabelecimento de um pacto social que construa, sedimente e introjete o conceito de cidadania. Por isso, as descontinuidades das atividades institucionais em arquivos, bibliotecas e museus, vivenciadas na contemporaneidade, transcendem os portões desses prédios. Há um esvaziado diálogo entre a desigualdade social existente e a ausência de políticas dirigidas para esses lugares de memória e de gestão de documentos, como no exemplo dos arquivos públicos. Experimenta-se, infelizmente, o estado caótico gerado pela deficiência de políticas públicas de salvaguarda de acervo. Uma fuga construída para longe desse lugar perpassa por refletir
sobre o ato de pesquisar, de localizar e labutar sobre as relíquias do passado. Para tal, é fundamental a garantia de acesso aos documentos nos mais diversos suportes de produção. Nessa direção, o cientista social francês Henri Rousseau, inspirado por David Lozental, define precisamente o ofício de nós, pesquisadores, e de sua relação com os dados ao sublinhar que, acessíveis ou fechados, os arquivos são sintomas de uma falta, e a tarefa do historiador consiste tanto em tentar suprimi-la de maneira inteligível, a fim de reduzir o máximo possível a estranheza do passado. Lacunas nesses vestígios do remoto são das mais variadas e expõem silêncios que aguçam teoricamente as análises. Mas, segundo Rousseau e Loventhal, compreendendo o passado como uma terra estrangeira, percebe-se que este exige, no presente, o passaporte do documento conservado para nele ingressar. Talvez por isso tenhamos que definir políticas públicas de ingresso nessas instituições. No cerne da discussão está um questionamento. Como salvaguardar relíquias quando se plasmam os episódios de furto e de destruição, confiscando esses salvocondutos? É para entender os mecanismos dessas penhoras de nossas licenças de viagem, privatizando o que tem que ser público, que essa reflexão se propõe. Esses furtos aumentam o fosso e a cisão que se impõe entre o passado e o presente. As notícias sobre os inúmeros furtos de bens culturais na cidade do Rio de Janeiro entre 2001 e 2008 impõem a perplexidade aos pesquisadores e à sociedade. É bom só que se faça uma observação. Os furtos se iniciam em 2001. Um ano antes, a gente tem uma grande exposição que ocupou quase todos os museus do Rio de Janeiro, que foram os 500 anos da descoberta. A partir, na minha hipótese, da voracidade com que banqueiros foram colocados no top da arrecadação e da consolidação dessas exposições, que você vê, na sequência, os furtos, primeiro de obras singulares e depois de obras multicópias, como as fotografias. A divulgação dessas informações criou uma imagem falseada de que vivíamos algo novo. Certamente, nas proporções experimentadas e anunciadas, foi inusitado. Foram subtraídas as fotos da coleção Teresa Cristina Maria, doada pelo imperador Pedro II à Biblioteca Nacional. Os quadros de Matisse, Monet e Dalí, do Museu Chácara do Céu. As medalhas do Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro, as fotos de Augusto Malta, as revistas semanais e as gravuras do Debré. Do Arquivo Geral da Cidade. Os quadros e os castiçais de madeira folheados a ouro da Capela da Juliano Moreira, 5 peças históricas do Mosteiro de São Bento, numa lista que parece interminável. Em 2003, segundo o balanço parcial do IPHAN, pelo menos 83 peças estavam desaparecidas, 78 em Minas e 5 no Rio. Essa estatística supera os fatos ocorridos em 94, mas o ápice parece ter ocorrido um ano antes, em 93, quando 247 peças foram registradas como furtadas. Em 2001 e 2002, há o registro de 19 casos. Esses dados são pouco confiáveis. Nem todos os furtos são notados, registrados pela polícia e chegam ao IPHAN. Mesmo assim, o cadastro de bens furtados daquele órgão lista cerca de 900 peças do patrimônio ainda em procura. As tentativas de controlar esse fluxo de desaparecimentos aconteceram por diversas vezes durante o século passado. Retornando ao ano de 97, vislumbra-se mais uma delas. Na ocasião, em 97, se instituiu o Banco de Dados de Bens Culturais, vinculado ao programa Luta contra o Tráfico Ilícito de Bens Culturais, uma campanha da Unesco, desenvolvida pelo IPHAN, em conjunto com a Polícia Federal e a Interpol. O objetivo era, ao estilo Robin Hood, recuperar e devolver aos lugares de origem os bens culturais tombados, extraviados, furtados ou roubados. Essa iniciativa aconteceu concomitante ao aniversário de 60 anos do Decreto 25 de 37. E, nesse sentido, é oportuna uma observação. O mercado
dos furtos não é e não se centra apenas nos bens tombados. Há, portanto, uma discriminação por parte dos órgãos de governo, o que gera uma política de exclusão que não se alterou. Ratificada pela Constituição de 88, a formulação do inventário de bens tombados é alçada 60 anos depois das ingerências do governo Vargas como um instrumento jurídico de preservação do patrimônio cultural, ao lado do tombamento, da desapropriação, do registro, da vigilância e outras formas de acautelamento e preservação. Sobre o ponto de vista prático, esse inventário é um mapeamento para controle e segurança, identificando e registrando, a partir de investigação e levantamento, das características particulares de determinado bem. O resultado para fins de inventário é a descrição do bem, constando informações básicas quanto à sua importância, o seu histórico, as suas características, a sua delimitação, seu estado de conservação, seu proprietário. Exatamente o que nós fazemos quanto aos acervos, o controle sobre os acervos. Arrolar o acervo dos bens culturais nacionais, constituindo esse inventário, permite igualmente impô-lo numa natureza de caráter específico. É um ato administrativo declaratório restritivo, ou seja, sua formulação implica no reconhecimento por parte do poder público da importância cultural de determinado bem. O inventário é um instrumento de segurança, permitindo o controle do que se tem e de seu estado físico. Conhecer o que existe possibilita constatar um sumiço e um furto. Ao se admitir o desaparecimento, precisava-se dessas informações da peça para encontrá-la ou provar a sua posse, caso a localize. Se você vai fazendo um mapeamento dos furtos nas principais instituições públicas do Brasil, na maior parte das vezes, o que é furtado, ele não tem nenhum controle. O que a Polícia Federal sempre me disse é que o que vai mais doer, se é que possa alguma coisa doer mais que isso, é que para que aquele furtador tenha tido sucesso na sua empreitada, alguém de dentro mapeou a instituição para ele e disse para ele quais eram os acervos que não tinham controle e, por isso, caso fossem localizados, dentro daquela lógica da fé pública, a instituição não teria como provar que seria sua. Bom, os acervos de caráter público que pertencem ao cidadão precisam da guarda do Estado. É patrimônio público, transcendendo as esferas municipal, estadual e federal. Esses bens, tombados ou não pelo IPHAN, devem ser objetos de eficaz sessão administrativa, porque é dever do Estado prover a coisa pública e garantir a sua integridade física. Sublinhando a implicação dos furtos com os leiloeiros, entra em cena, concomitante a esses fatos ocorridos na primeira década desse século, em 2004, exatamente, um leiloeiro chamado Alberto Cohen, que procurou o diretor do Museu Nacional e afirmou possuir 59 gravuras do Beton de 1776 sobre aves. As figuras tinham sido compradas de Laércio Rodrigues de Oliveira e podem fazer parte do acervo do museu, já que esse livro consta como um dos desaparecidos. Ao ser preso em 84, localizou-se no apartamento de Laércio, em São Paulo, outros 15 livros raros da Biblioteca Pública, um documento supostamente assinado por Dom Pedro II, 76 fotos antigas do Rio, 2 livros pertencendo à Biblioteca Mário de Andrade, e notem bem, a gente está falando do ano de 2004, e a Biblioteca Mário de Andrade só vai ter o seu furto declarado em 2007, mas em 2004, quando a polícia entrou no apartamento do Laércio, já localizou livros da Mário de Andrade, onde o estudante, à época, trabalhava como estagiário. Um dos livros é de uma biblioteca em Blumenau e 2 outros são do Instituto de Zoologia da USP, ou seja, era um leque vastíssimo. A descoberta desse personagem encarnado fez outras revelações naquele maio de 2004. Em nota oficial, o Jardim Botânico do Rio informou hoje que 4 obras raras do seu acervo foram furtadas. A instituição diz que as bibliotecárias reconheceram por meio de fotos nos jornais o universitário e os integrantes do seu bando. A prisão e a condenação dessa quadrilha não impediram que os furtos continuassem, já que a outra ponta, quem compra, não foi desvendada.
Em 2007, noticiou-se que o Teatro Municipal também detectou mais de 30 pingentes de bronze do seu foyer sumidos. E aí vem uma nota do presidente do IPHAN, à época, que quase nos lembra uma discussão sobre porque, como muitas vezes se declara a violência contra a mulher. Não, a violência aconteceu contra a mulher porque a mulher deu motivos, numa visão machista. Tendo isso em mente, o presidente do IPHAN, à época, diz: o maior número de desaparecimentos no Rio não é sinal de que falta segurança ao patrimônio do Estado, mas resultado da concentração de instituições históricas e culturais, como o Arquivo e a Biblioteca Nacional. Compreendendo a especificidade da cidade, o IPHAN conclui que há um mercado estabelecido no Rio, porta de saída do país, diferentemente de estados como a Bahia e Minas, que também tem um grande acervo e menos peças desaparecidas. O que ele não tem razão, porque é só você fazer um censo do que já foi roubado para você perceber que só se passa a roubar bens das igrejas, enfim, quando há, a partir de 2000, um novo patamar, que é a questão dos documentos, que é muito mais leve de carregar. Bom, o quadro exposto já aponta para a necessidade urgente de se investir na consolidação de políticas públicas efetivas e articuladas entre as diferentes instâncias governamentais e na organização de mecanismos de segurança adequados, no intuito de que se aponte o fim a esses crimes contra o patrimônio. Para os especialistas em segurança, uma máxima é repetida: a importância de que nós, instituições públicas, estejamos em rede, barateando e efetivando as ações. Exemplo dessa desarticulação é que, após anos de roubos, desaparecimentos e perdas no acervo do Rio, aqui, uma capital da colônia, do Império e de grande parte da República, e que, portanto, detém o maior número de instituições de memória do país, e de outras cidades, pouco têm sido as soluções para esses furtos. São Paulo, por exemplo, registrou eficácia. 2 semanas após a Biblioteca Mário de Andrade ser furtada em 2007, a polícia paulista sabia quem havia praticado o roubo, estabelecendo as conexões com leiloeiros cariocas e permitindo a devolução das peças. Curioso e trágico é constatar que, em 2004, isso já poderia ter sido evitado se tivesse sido investigado o que estava na casa do Laércio. E aí eu queria fazer uma citação de jornal que diz: a Livraria Babel, essa casa de leilão que a Polícia de São Paulo faz a ligação, recusou-se inicialmente a entregar o nome dos compradores dos livros, idênticos aos títulos que sumiram da Mário de Andrade. Segundo o diretor da biblioteca, alegou que seria violação de privacidade dos compradores. Estamos diante de bens públicos e eles estão preocupados com privacidade, disse Carvalho Filho, diretor da biblioteca então. O delegado afirmou que os empresários já mudaram de ideia e devem entregar a lista amigavelmente. Não foram divulgados o desdobramento desse episódio. A Casa de Leilão no Rio negou a sua participação em quadrilha que levavam obras raras de instituições. Para a Polícia Federal, a livraria recebia as obras roubadas do ex-estagiário, e quem for ver o filme lá amanhã, sem ser spoiler, ele mostra como ele agia intimamente ligado a essas casas de leilão. A livraria recebia as obras roubadas do ex-estagiário e as leiloava. Essa narrativa, em muitos pontos, apresenta um déjà-vu. No intuito de delimitar as ações, a Babel Livros, que opera com o leiloeiro Raul Barbosa, declarou que, então, iria amigavelmente entregar todas as listas e que, para eles, a partir do momento em que uma pessoa vem com uma peça e declara ser o proprietário daquela peça, eles não procuram por mais nenhuma informação. Sem que o desdobramento desse caso tenha vindo a público, algo é fundamental que se perpetue: quebrar silêncios e vergonhas, sentimento que tanto ouço quando o assunto são os furtos. Isso é o mais difícil, as instituições virem a público e declarar: fomos furtados. Talvez por isso a minha emoção ainda de ler sobre o arquivo.
Esses roubos são uma ação organizada e criminosa. Impõem aos bens públicos a característica de objetos de mercado, de troca, de valor monetário. Torna-se pauta do dia, portanto, vir a público apontar a tentativa delitosa de converter o que é de todos no prazer clandestino e doentio de poucos. No 10º aniversário da empreitada pela repressão do furto de bens tombados, que começou lá em 2007, uma campanha para recuperar obras desaparecidas e evitar o tráfico de objetos tombados volta à ação. Dando-nos a entender que tudo estaria resolvido, 3 dias depois, a Polícia Federal prendeu 4 pessoas suspeitas de roubar obras de arte no Rio, às vésperas de elas tentarem novamente furtar a Fundação Casa de Rui Barbosa. E nessa leva, o Laércio é preso e fica 5 anos no presídio de Bangu 8, e ao sair do presídio, ele vem me visitar, e uma semana depois, 5 pacotes de documentos são enviados pelo correio ao Arquivo Geral da Cidade. Na época, nós tínhamos uma exposição sobre as ruas do Rio, com citações de Lima Barreto e João do Rio, e o remetente foi João do Rio. Vinculado a esses episódios de furto, apreensão e prisões, traça-se o perfil a partir do trabalho da Polícia Civil de São Paulo, que identificou um dos ladrões das obras de arte da Mário de Andrade, que é o namorado do Laércio, e aí tem todo um desvendamento de como uma obra que é o Guarani, do José de Alencar, é furtada da Mário de Andrade, vai para a mão de um comprador, e é a partir da recuperação desta obra que a gente chega a toda essa quadrilha. Eu vou dar uma acelerada aqui. Você pode passar para mim mais um. Na tentativa de organizar esse mercado de arte, após tantos episódios escusos que se direcionavam aos leiloeiros, o IPHAN, através da edição número 112, de 13 de junho de 2007, divulgou a Instrução Normativa número 1, de 11/6/2007. Esta dispõe sobre o cadastro especial dos negociantes de antiguidades e obras de arte de qualquer natureza, de manuscritos e livros antigos ou raros, e determina no seu artigo 2º, os negociantes de antiguidades que exerçam individualmente ou em sociedade empresarial a atividade de compra, venda, importação ou exportação de obras de arte de qualquer natureza, de manuscritos e livros antigos ou raros, ficam obrigados a proceder à inscrição no cadastro especial do IPHAN, nos termos do que estabelece essa instrução normativa. Eu convido vocês a fazer uma pesquisa nessa instrução normativa e ver quantos existem registrados. A normativa solicita apenas que no item produtor ou colecionador se declare que, no caso do conjunto de documentos, informar o nome da pessoa, família ou instituição que produziu ou colecionou o conjunto ou a coleção. Já no tópico consignação ou propriedade, seja informado se o documento é de propriedade do negociante ou se está em poder ou em consignação. Basta, portanto, a palavra. Não há documentos para corroborar a sua declaração. Preocupados apenas com a ponta dessa cadeia, os furtadores, o Ministério Público Federal do Rio denunciou e pediu a prisão preventiva, em dezembro de 2007, dos 5 integrantes da quadrilha do Laércio, especializada em furtos e vendas de obras raras do acervo de museus e fundações públicas, permanecendo por 5 anos em Bangu e saindo em 2003, ele volta a roubar por diversas vezes e atualmente está preso na Baixada Fluminense. Graças a Deus. A premissa da ausência de punição impõe um descrédito que, mesmo ao senso comum, justifica os inúmeros crimes no país. Quando aos vinculados ao tráfico ilícito de obras de arte, não se desenha quadro diferente. Em sintonia com as reflexões dos juristas Silva Chaves e Costa do Vale, os repetidos casos demonstram os criminosos conseguindo, e eu cito, sair impunes civilmente, mesmo quando condenados penalmente. Por favor, se você puder. Para debater mais sobre essa temática, os convido amanhã para um pouco conhecer esse documentário. Se você clicar em cima do nome do documentário, eu não sei se vocês têm som, a gente abre um trailer de 2 minutos.
Ali em cima onde está aquele azulzinho. É. Não sei se vocês têm som. É só colocar em você a aí. Agora, vamos conversar, você gosta de conversar. Mas aqui dentro existem um pouco as palavras. Até eu chegar a roubar um livro de R$1.000, tudo começou assim. Ficar de cara mirando. E esse cara, infelizmente, estava constando naturalmente ali. Só que a gente ia imaginar que ele era isso? De jeito nenhum. Todas essas coisas que ele já aprontou, sabe? De roubo, etc. Ele não era uma pessoa má de coração. E o Laércio ficou por um mês antes, pesquisando. A gente não tinha a menor ideia de quem ele era. Essa é a foto dele, atual. É um cara que estuda para isso. Infelizmente, o cara estuda para isso. Laércio Rodrigues. Laércio Rodrigues Oliveira. Laércio Rodrigues Oliveira. Laércio Rodrigues Oliveira. Mas procurar no fundo de mim, ele se envolveu bastante. E os furtos despecaram. E prova também que cadeia resolve. Cadeia resolve. Mas uma coisa que me dói muito mais é saber como uma grande parte da elite brasileira se relaciona com o passado. O passado é uma mercadoria a ser consumida privadamente. Isso é monstruoso. Laércio, escrever uma carta como essa não é tarefa fácil. Agora, se você achar que não deve conversar comigo pelo motivo que for, não se atinja a dar essa carta na hora do limite. Esse documentário ele foi muito debatido por grupos ligados aos arquivos e museus, porque houve uma captação, ele foi possível de captação na Lei Rouanet, e eu faço a declaração, assim, várias instituições se negaram a falar, nesse documentário falou Laércio, eu e o doutor Saraiva, que é o delegado da Polícia Federal, que o prendeu, ele hoje é o superintendente da Polícia Federal em Manaus, na Amazônia, e eu fiz questão de dar esse depoimento e pedir ao doutor Saraiva que o fizesse, porque para mim era inadmissível perceber que a gente teria um depoimento apenas do ladrão dizendo das suas peripécias. Então, o que a gente tenta fazer é um contraponto a tudo o que aconteceu. Não fazendo um spoiler, mas no final do documentário, o maior comprador do Laércio entrou com uma ação judicial impedindo que o nome dele fosse pronunciado no documentário. E quem acompanhou as matérias de jornal de mais ou menos uns 3 meses atrás, o Laércio ele escreve cartas a mim e a várias pessoas, e escreveu à Folha de São Paulo denunciando que obras que ele teria vendido para esse colecionador vendeu para o Itaú Cultural, e essas obras pertenceriam à Biblioteca Nacional, e a partir disso essas obras foram devolvidas, mas é muito importante que as instituições, as pessoas que compraram do Laércio, façam uma lista do que foi comprado dele para que nós, instituições públicas, possamos reaver os nossos acervos, porque como isso que ele declarou, provavelmente muitos outros acervos podem estar hoje na mão de colecionadores ou na mão de instituições privadas que sobrevivem da renúncia fiscal, e a renúncia fiscal nada mais é do que o dinheiro público, o dinheiro de todos nós, numa lógica perversa neoliberal de que, numa instituição privada, os acervos poderiam estar mais bem cuidados do que conosco, instituições públicas, e isso nós sabemos não é verdade. Muito obrigada. Agradeço a apresentação da professora, a apresentação emocionada e engajada, né, da professora Beatriz. E gostaria até de lembrar que a segunda-feira e ontem
se realizou em São Paulo o Seminário de Proteção e Circulação de Bens Culturais, promovido pelo Itaú Cultural e pelo MINC, né? Em que essas questões de tráfico de bens, não só bens de arte, bens paleontológicos, fósseis, documentos, continuam acontecendo diariamente e, infelizmente, as instituições públicas, as autoridades ainda estão batendo cabeça, vamos dizer assim, no sentido de como coibir ou de como dar um paradeiro a isso. O ICOM está constituindo uma red list, onde esses bens serão listados, quer dizer, ainda está em elaboração essa red list. Acredito que vai ser uma ferramenta importante, mas acho que cada vez uma das possibilidades de haver algum tipo de coibição a esse tráfico é a integração das instituições no sentido de protocolos de proteção, de salvaguarda e de circulação desses bens. Nesse sentido, eu vou passar a palavra agora para a minha colega Denise Bastos. A Denise é formada em turismo, fez o curso de Tourism Management no Instituto of Tourism and Hotel Management em Salzburgo, na Áustria. Trabalhou na Embratur durante alguns anos e agora é nossa querida pesquisadora aqui no Arquivo Nacional e membro do GT Proteção ao Patrimônio Documental. Ela vai fazer uma apresentação intitulada O Tráfico Ilícito do Patrimônio Documental no Brasil e no Exterior. Boa tarde, quase boa noite, né? Eu vou começar agradecendo a presença dos que estão aqui no auditório e daqueles que nos assistem nos ambientes virtuais. Só fazer uma rápida fala sobre essa minha encarnação anterior no turismo, né? Porque isso é uma encarnação anterior. Eu agora trabalho aqui no Arquivo Nacional já há 11 anos na área de pesquisa e difusão de acervo e integro esse grupo de trabalho que foi criado em 2015 para a proteção de patrimônio documental. O Arquivo Nacional optou por fazer a criação desse grupo de trabalho em função das demandas que vinha recebendo de maneira quase sistemática em relação a leilões de documentos que aconteciam aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Esses leilões, muitas vezes havia dúvida sobre a procedência dos documentos e alguns claramente documentos públicos. Então, o Arquivo Nacional, em conjunto com a Polícia Federal, visitou alguns desses leilões, né? Alguns deles foram mesmo fechados e documentos apreendidos. E em função disso, e dada o crescente número de leilões online, onde também se observa a presença de documentos públicos, o Arquivo Nacional decidiu, então, criar esse grupo de trabalho para estudar um pouco mais essa questão e se posicionar, né? Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês é um trabalho de pesquisa que foi feito em instituições fora do Brasil, como elas vêm enfrentando essa questão do furto de documentos. Vou apresentar também duas pesquisas que foram realizadas, uma nos Estados Unidos e outra na Europa, sobre um perfil de quem pratica esses furtos, né? E se tivermos tempo, vou apresentar um pouco um trabalho que foi feito pelo pelo Arquivo do Estado de Nova York, a respeito de como as instituições devem proceder para tentar estabelecer parâmetros mínimos de segurança para os seus acervos, né? Contra o furto, a gente fala muito em furto, mas existe roubo também, né? Com arma, com violência, mesmo ocorridos aqui no Brasil. Então, como as instituições podem tentar se proteger? Lembrando que patrimônio documental existe não apenas nos arquivos públicos. Às vezes existem esses documentos também em outras instituições que não são instituições arquivísticas, como museus, como instituições religiosas, né? E que esses, então, têm um pouco mais de dificuldade ainda
de proteger os seus acervos. Tá? Bom, e assim, de uma maneira geral, o que da pesquisa ficou claro é que, apesar de esse problema do furto de patrimônio aparecer na imprensa, na grande imprensa, de maneira esporádica, né? Então, assim, acontece uma situação, aquilo é bastante documentado, daqui a pouco arrefece, dá a impressão de que é uma situação pontual. Mas o que foi observado nesse trabalho de pesquisa que a gente fez é que o problema do furto do patrimônio documental e o tráfico ilícito, desculpe-me, do patrimônio documental, ele é um problema transnacional, ele é sistêmico, é sistemático e é expressivo em volume. Né? Então, o que a gente vai começar apresentando aqui são alguns casos de instituições conhecidas que passaram por furtos e como é que elas lidaram com esse problema. Pois é. Obrigada, Túlio. Então, essa pesquisa, para embasar as ações do GT, ela foi feita em vários websites de instituições arquivísticas nas Américas, na Europa e na Ásia. E o primeiro caso aqui é do arquivo dos Estados Unidos, o NARA. Né? O NARA ele tem na sua página um alerta muito interessante, né? no seu site um alerta muito interessante. É um conjunto de páginas que tratam de informar um possível comprador de documentos, o leiloeiro, né? Como eles devem identificar um documento que é público. Inclusive trazendo exemplos, é bem didático, né? Que tipo de marcas devem ser procuradas no documento, né? Marcas de notação, porque é importante chamar a atenção de que o documento arquivístico, até pela sua característica, né? É facilmente transportado, né? Às vezes são folhas soltas. É bom lembrar também que, embora a legislação aponte para o documento manuscrito ou para o livro, muito furtado de documento sonoro e de filmes, né? E, então, o NARA faz um alerta de como se identificar documentos públicos. Além disso, consultando recentemente, né, eles colocaram uma lista, eles foram vítimas de vários furtos. Então, colocaram uma lista dos ladrões que furtaram os seus documentos. Tem lá a foto, a data do furto e o que foi furtado, né? Bastante coisa, por sinal. Então, exemplos, por exemplo, esse Howard Harner, ele roubou mais de 100 documentos do período da Guerra Civil, foi preso, foi sentenciado, né? E assim, a pesquisa também indica que quando o furto é praticado pelo consulente, esses consulentes têm algumas estratégias, eles buscam se aproximar do funcionário da instituição, né? Tem um caso na França que o sujeito oferecia bolinhos, né? Ele chegava, oferecia bolinhos para o funcionário, conversava, distraía e ia gerando uma situação de intimidade e de confiança, né? E enquanto isso, nos bolsos internos do casaco, ele levava documentos, estima-se que ele tenha levado mais de 1 milhão de documentos na França e na Bélgica. Mas depois eu falo mais sobre ele. Haja bolinho, né? Então, aqui são as informações, né, que o cidadão deve buscar identificar quando ele se depara com um documento à venda, né? Então, timbres, marcas de notação ou tentativas de rasura de marcas de notação, né? E como ele deve detalhar para o NARA a suspeita dele, né? Então, no próprio site tem um formulário que o cidadão pode preencher quando ele se depara com esse tipo de situação suspeita, né? Eu acabei fazendo uma apresentação longa, então vou tentar assim ser mais rápida, para não levar cartão amarelo aqui, né? Essas são informações coletadas em jornais, né?
tem esse caso desse colecionador, Barry Landau, que furtou mais de 10 mil documentos num valor total de quase $1 milhão, entre os quais documentos assinados por Benjamin Franklin, Isaac Newton, Dickens, Maria Antonieta, Voltaire, Mark Twain, e por aí vai, né? E uma característica que é importante, esses furtos acontecem ao longo de anos. O caso desse francês, ele ficou 20 anos roubando documentos de diversas instituições custodiadoras de acervos na França e na Bélgica. 20 anos, pacientemente coletando. Ele chegou, inclusive, a criar uma linha nova de colecionismo de documento. Ele furtava grandes volumes de documentos que hoje seriam equivalentes a notas fiscais. Ele criou toda uma linha nova de colecionismo de tanto que ele furtou esse determinado tipo de documento. Ele criou uma demanda que alerta as instituições para o fato de que nem sempre é aquele documento mais valioso, né, seja do ponto de vista financeiro ou de algum outro critério que se utilize, que vai ser furtado, né? Às vezes é o documento mais simples, que existe em grande quantidade, numa abundância que você não consegue, às vezes, do ponto de vista técnico, controlar, né? E aí o diretor do arquivo do Nara na época, e depois de sucessivas situações de furto, estabeleceram-se algumas regras de segurança. Toda pessoa que sai do Nara é revistada, inclusive o próprio diretor, né? A gente vai ver nas pesquisas um ponto importante no perfil é que, lamentavelmente, uma quantidade expressiva de furto é realizado pelos próprios funcionários da instituição. Aí alguns dos documentos que foram furtados do Nara: a patente do avião dos irmãos Wright, mapas de bombardeio de ataque nuclear no Japão, gravação de rádio original com testemunha do Hindenburg, fotos de astronautas tirados na Lua. Então, além de documentos sonoros, os documentos, uma quantidade expressiva de documentos, mais de 300 documentos sonoros foram furtados pelo próprio curador do acervo de documentos sonoros, né? É o caso aqui, o Leslie Waffen. Alguns trabalhos que foram levantados também para subsidiar o trabalho do GT dão conta de algumas medidas que podem ser utilizadas para tentar evitar esse tráfico ilícito de documentos, né? Primeiro, tentar mapear esses casos, né? Coisa que eu acho que, no caso brasileiro, precisa ser feita em âmbito nacional. Tentar mapear os casos ocorridos em detalhe, né? Muitas vezes o furto só é percebido anos depois, ele não é percebido no momento. Inclusive, lá nas orientações para as instituições arquivísticas, recomenda-se que as fichas dos consulentes sejam guardadas por pelo menos 50 anos, com a informação do que ele consultou quando. Porque se algum documento é furtado associado à pessoa X, você consegue recuperar tudo que ela consultou e, quem sabe, identificar outros furtos, né? Um ponto que é super importante na tentativa de combate ao tráfico ilícito é a atuação conjunta de diversas instituições. Então, não apenas museus, bibliotecas e arquivos devem estar à frente desse debate, mas Polícia Federal, as aduanas, os serviços diplomáticos, porque, como eu disse, esse é um crime que ele é transnacional, né? Precisa se identificar a cadeia, os elos da cadeia do crime, da mesma forma que já foi feito para outros tipos de patrimônio, né? Por exemplo, patrimônio arqueológico está bem documentado desde o momento que o sujeito ilegalmente escava um sítio, furta uma peça, né? Até ela chegar no leilão no grande centro urbano do país desenvolvido, né? Então, todos esses elos da cadeia estão bem documentados. No caso do patrimônio documental, isso ainda precisa ser feito, né?
do momento que ele é furtado até ele ser, entre aspas, lavado num leilão, por onde ele passa, né? Por que mãos ele passa, né? Em que condições. No caso dos inventários, a professora Beatriz já mencionou, né, a necessidade de conhecer bastante o patrimônio que você custodia, sendo que no caso do patrimônio documental existe uma dificuldade adicional, né? No caso dos museus, faz parte do trabalho técnico da preservação daquele acervo, um inventário detalhado, item por item. No caso dos arquivos, dada a quantidade volumosa de documentos, muitas vezes a informação detalhada item a item é praticamente inviável de ser feita, né? Então, isso nos traz uma dificuldade adicional, né? Mas sempre que possível, procurar detalhar o máximo de informação a respeito do documento, né? Elaborar bases de dados especializadas que tenham informações sobre os antiquários, sobre os leiloeiros, sobre os comerciantes, né? De tanto acontecer aqui no Rio, o Arquivo Nacional, junto com a Polícia Federal, ir estourar esses leilões, alguns leiloeiros já nos procuram de antemão, né? Nos procuram para que as nossas equipes técnicas deem uma analisada nos documentos e identifiquem se existem documentos públicos, né? Mas isso, veja bem, está restrito ao nosso âmbito geográfico de atuação, né? A gente sabe que hoje a questão dos leilões virtuais está colocada e é seríssima, né? É importante também capacitar os funcionários dessas outras instituições, como, por exemplo, das aduanas, né, que vão fazer a vistoria daquilo que entra e sai do país, né? Então, eles precisam identificar o que é o documento que não pode ser transferido do país sem permissão, né? Além disso, estabelecer código de ética para curadores, colecionadores, comerciantes de antiguidades, códigos de ética também para servidores de instituições arquivísticas, né? Uma das coisas que é apontado é que não seria adequado que um curador de acervo seja ele mesmo um colecionador, né? É uma contradição, né? Então, seria necessário estabelecer código de ética também para os servidores dessas instituições. É conflito de interesses, exatamente, né? Temos ainda, no caso das instituições arquivísticas, a situação de que muitas delas, os prédios em que elas estão localizadas, não foram inicialmente pensados para abrigar arquivos, né? Então, muitas delas estão em construções que foram pensadas para outros usos e precisaram ser adaptadas para arquivo. E isso gera uma série de questões de segurança física, né, que precisam ser pensadas, né? Às vezes até o imóvel é tombado, como o caso aqui de parte do conjunto do Arquivo Nacional, o que dificulta colocar grades e outros sistemas de segurança, né? Uma coisa que é importante também nesse debate sobre o tráfico ilícito de patrimônio documental é a assinatura e a ratificação pelos países das convenções internacionais respeitantes a esse tema, né? A pesquisa indicou também que aqueles países que usualmente têm o seu patrimônio furtado assinam e ratificam as convenções, né? Os países que geralmente recebem o patrimônio furtado para os seus leilões e para as suas coleções apenas assinam as convenções e nunca ratificam, né? Isso é uma outra questão que precisa ser pensada. E aqui tem uma lista das convenções internacionais que foram ratificadas pelo Brasil. E aí, só para esclarecer, quando a gente fala em ratificar, é criar um amparo legal dentro daquele país, respeitante ao tema da convenção, né? Então, o Brasil ratificou todas essas convenções de salvaguarda de patrimônio documental, né? Mas Alemanha, Inglaterra,
entre outros países, não ratificaram. Assinaram, mas não ratificaram. Aqui um outro trabalho do Marcelo Elaib, que eu já acabei até mencionando, né, que é ressaltar a importância de identificar esses elos da cadeia do tráfico ilícito de documentos, né? Isso facilita na hora das investigações criminais e facilita a localização e restituição dos itens, né? Isso é uma coisa, se pudesse assim deixar uma mensagem para o trabalho que a gente precisa enfrentar daqui para agora, uma coisa seria essa, né? Fazer primeiro as pesquisas de perfil dos furtos acontecidos no Brasil e tentar identificar esses elos da cadeia do furto. Aqui, no caso, o caso cubano, né, só para, porque, como eu disse, eu saí mapeando o que aconteceu em vários países, né? Em Cuba também enfrenta esse mesmo problema, e o interesse dos criminosos recai sobre fotos, documentos do período inicial da Revolução em Cuba, registros de cabidos, documentos históricos, enfim. O interesse dos ladrões e depois de quem vai fazer a receptação desses documentos recai sobre épocas históricas as mais distintas e sobre tipologias documentais também as mais distintas. Esse é o caso do Arquivo Nacional do Peru, porque também tem uma questão que é interessante, né? A forma como cada país trata os documentos entendidos como públicos, né? O caso peruano, indivíduos podem ter a posse de documentos públicos, mas ele tem que ser registrado, né, junto ao órgão de patrimônio, e aquela pessoa é responsável por todos os cuidados, inclusive de restauração e preservação do documento. Tá? Isso não impediu que um manuscrito do século XVII, que contém escritura pública de terras num distrito limenho, tenha sido furtado, né? Isso daqui é a foto dele ao ser restituído, o papel foi restituído em função de um papel fundamental exercido pela Embaixada do Peru na Espanha, né? E aí, portanto, aponta novamente, reforça a importância dos serviços diplomáticos estarem envolvidos nessa questão. Aqui no caso do Arquivo Nacional da Austrália, os controles que eles exercem, né? Os controles nas áreas de depósito, e aí, obviamente, aquilo que já é conhecido, todos insistem, pesquisador não pode ter acesso à área de depósito, mas algumas instituições adotam como medida, por exemplo, mesmo o próprio funcionário, servidor da casa, só entra no depósito se ele estiver autorizado e se ele estiver na companhia de um outro servidor da casa também autorizado. Ninguém entra em depósito sozinho, né? Então, isso é uma das medidas de segurança apontadas. No caso do Arquivo Nacional da Colômbia, também tem no website uma possibilidade de fazer denúncia, né, de quando se identifica algum documento um documento público que estaria sendo à venda, né, é possível fazer essa denúncia. E isso talvez eu trouxe esses exemplos porque essas são ações que podem ser realizadas pelas nossas instituições, né? Esclarecer no seu site o que é um documento público, que tipo de ação o indivíduo deve realizar quando ele suspeita de que um documento público está sendo vendido ilegalmente, né? São ações que podem ser feitas pelas nossas instituições. Aqui, então, agora as duas pesquisas. Uma foi conduzida pelo Arquivo do Estado de Nova York, estudando 411 casos de furto de documentos históricos e chegou a esses resultados, né?
E aí, assim, esses 411 casos ocorreram em arquivos, em sociedades históricas, museus e órgãos de governo. Então, no caso, quando se levava em conta todos esses repositórios, 50% dos ladrões eram pessoal interno, sejam funcionários ou voluntários. E 40% eram pesquisadores. E a maioria dos ladrões era formada por homens brancos. Veja, quando essa pesquisa ela tem validade nesse universo, né? Nós precisaríamos fazer as nossas pesquisas para traçar os nossos perfis. Eu trago essas informações, não com a ideia de extrapolar isso para qualquer situação aqui no Brasil, mas apenas para ter como referência o que vem sendo feito fora, né? E quando se leva em consideração, quando a pesquisa levou em consideração apenas arquivos e sociedades históricas, mudou o perfil mudou um pouquinho, 48% dos ladrões eram pessoal interno e 52% pesquisadores. Entre o pessoal interno, e aí incluídos funcionários, membros de conselhos, voluntários, esses ladrões pertenciam à classe média alta, eram casados com filhos, demonstravam uma expertise em algum campo de pesquisa científica, colecionavam ou vendiam itens relacionados àquele campo em que eles detinham expertise e possuíam um acesso relativamente aberto às coleções, né, dada a construção de confiança entre esse pesquisador e uma relação de confiança entre o pesquisador e o funcionário da instituição. Quando esses ladrões eram pesquisadores, pertenciam à classe média, colecionavam itens em áreas bastante específicas e demonstravam uma expertise mediana em algum campo de pesquisa. E também fingiam não ter familiaridade com a pesquisa em arquivos, né? Demonstravam não ter essa familiaridade, né? E aí o Arquivo do Estado de Nova York elaborou uma lista de sinais de aviso, né, em relação tanto ao pessoal interno quanto pesquisadores. No caso de pessoal interno, eu sei que esse é um assunto espinhoso, né, para se tratar nas instituições, mas precisa ser abordado, né. No caso de pessoal interno, em geral, aquele funcionário que estabelece suas próprias regras de trabalho, em vez de seguir as orientações gerais da instituição. Ele costuma chegar um pouco mais cedo e sair um pouco mais tarde do trabalho, né, e na frequência aos depósitos. Ausenta-se com frequência sem razão aparente. É reservado sobre aquilo que ele está fazendo e muito sensível quando indagado por algum superior hierárquico. Tem dificuldade em trabalhar em equipe, não tira férias, né? Veja que isso também é um caso americano, né? Não tira férias, é um caso americano, mas enfim, coleciona itens, né? E pode estar passando por pressões financeiras na sua vida pessoal. No caso de pesquisadores, em geral, um indivíduo que solicita grandes quantidades de documentos, folheia aquilo tudo muito rapidamente, né? Muitas vezes pede documento que não está relacionado com a pesquisa que ele declarou que ia fazer, né? Fica examinando material em outras mesas, ou material de outros pesquisadores, ou que está em carrinhos, tenta distrair os funcionários ou os pesquisadores, fica preocupado com o entorno, se tem câmera, se tem alguém vigiando, né? Não consegue ficar no lugar que foi designado para ele, tenta ficar posicionado em lugares onde a vigilância sobre o comportamento dele seja mais dificultada por pilastras, por paredes ou móveis, né? Se comporta de maneira pouco amistosa para desencorajar a aproximação dos funcionários, e não consegue seguir as regras, mesmo depois que é advertido, tem dificuldade em seguir as regras. Essa daqui é uma outra pesquisa feita na União Europeia,
em 22 países, né? Também foram 190 instituições, e aí incluindo arquivos, museus, galerias de arte, é uma pesquisa um pouco mais ampla, né? Tá certo. Eu vou parar por aqui. Enfim, vou parar por aqui. Não, enfim, essa pesquisa segue mais ou menos na mesma linha, né? E dessas 190 instituições, mais de 40 reportaram roubos nos últimos 10 anos anteriores à pesquisa, né? E aí com situações as mais variadas, inclusive alguns com bastante requinte. O sujeito retirava itens do acervo da galeria de arte e incluía outros forjados, para forjar também uma proveniência para uma obra de arte, né? Então tem de tudo nessa questão. Então, como eu disse, se eu pudesse deixar assim, uma mensagem de ações que a gente possa desenvolver daqui para o futuro, seria isso: buscar uma integração interinstitucional para tratar da questão, não existe outra maneira de enfrentá-la. Realizar pesquisas para estabelecer qual é o perfil dos furtos acontecidos nas instituições brasileiras, né? E tentar desvendar qual é esse elo do furto, desde o momento que ele acontece até o momento em que o documento é lavado no leilão. Obrigada. Bom, devido ao adiantado da hora, que é um lugar comum, eu acho que o debate vai ficar um pouco prejudicado. Eu poderia, no máximo, mesmo sem muita autorização, abrir para pelo menos 2 perguntas, caso haja, e também dizer que haverá um sorteio de 3 livros, com base na lista de presença. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ao senhor Sérgio Lima, a pergunta é a seguinte: durante o regime militar, durante a ditadura militar, a história, por enquanto se tem, né, em termos assim, tanto em quantidade como qualidade, né, de documentos do período, veio de arquivo particular do general Goberido Couto e Silva, né? Que um jornalista da Folha de São Paulo, Hélio Gaspari, conseguiu a prioridade, né, o prêmio de receber, né, o acervo. Aí, o que acontece? Praticamente, o pouco que a gente sabe, né, durante desse período aí dos 21 anos de ditadura, vem do arquivo, né, do general Goberido do Couto e Silva, que possibilitou o Hélio Gaspari produzir 5 volumes bem densos, né? E aí, o que acontece? Fora disso, né, a gente, para ter interpretações de documentos, ou até documentos que o Goberido não teve acesso, ou achou que não valia a pena guardar, né, no seu arquivo lá particular, da CIA, né, agora está surgindo também do governo da Inglaterra, né, com relação à corrupção aí que teria sido realizada na venda por um estaleiro inglês, né, de 6 fragatas aí, a Marinha de Guerra no Brasil. E as Forças Armadas hoje simplesmente dizem, né, que não tem nada a declarar porque os documentos teriam sido destruídos. Não tem. A minha pergunta é o seguinte: hoje, tá? Hoje, já no período democrático aí da chamada República Nova, né, um funcionário do primeiro escalão, né, do gabinete da presidência, um ministro, né, ele pode guardar no seu acervo pessoal documentos do mandato dele. Eu estou perguntando isso pelo seguinte: a gente tem um exemplo recente, né, curioso, que vem justamente em cima do trabalho que o Arquivo Nacional está fazendo,
novas interpretações de leis, né, que estão surgindo agora na República Nova. Com relação ao ex-presidente José Inácio Lula da Silva, uma das penas que ele recebeu, né, foi justamente ter cedido o acervo pessoal dele enquanto presidente da República para a guarda, né, de armazém de uma empreiteira, a UAS. Aí fica nisso. Hoje, a lei protege de alguma forma o documento público para que ele não fique restrito, né, a um acervo particular de alguém do alto escalão aí da Presidência da República, do Ministério? Obrigado. Deixa eu tentar responder. Lá na Presidência da República tem um setor de arquivos que é chamado a Secretaria de Documentação Histórica, né, que quando o presidente da República toma posse, essa documentação começa a ser organizada, tratada, e eu nunca visitei esse setor, mas eu acredito que os funcionários de lá deem algum tipo de orientação, que seja público, que seja privado, que o presidente pode levar com ele e o que não pode, né? Agora, estão sendo questionados os objetos, né, que o Lula teria levado com ele e a presidente Dilma. Agora, se a gente for no Instituto Fernando Henrique Cardoso, os objetos que ele recebeu enquanto, né, chefe do executivo no Brasil, estão lá expostos, vasos chineses, né? Eu já tive a oportunidade de ir lá visitar. Agora, em relação a esses objetos, né, que estão nesses acervos da presidente Dilma e do presidente Lula, objeto de questionamento, né? Então, eu acredito que os funcionários lá da Casa Civil, lá do Palácio do Planalto, deem orientação sobre o que é público e o que é privado, o que é do arquivo particular dele ou não, mais ou menos o que a França tenta fazer, mas a França verticaliza mais, ela chega ao segundo escalão, a outros níveis lá da hierarquia pública, né? Mas, assim, não é de se estranhar que tenha conjuntos públicos em vários acervos presidenciais, assim, eu nem digo em relação a esse mais recente, né? Porque as práticas de gestão de documentos não era tão presente mais antigamente. E na época da ditadura, por motivos óbvios, né? A questão do apagamento, silenciar aquele período, a questão da destruição, e devem ter acervos dessa época guardados em várias casas aí, isso com certeza. O acervo do Golbery é um exemplo, né? E ali com certeza não tem só documentação de cunho privativa, né? Claro que tem coisa pública também, né? Mas acredito que sim, ao menos lá no Palácio do Planalto deve haver essa orientação. Você não me perguntou nada, mas deixa eu só me meter aqui, porque eu fiz uma tese sobre o período pós-64, com o acervo dessa instituição. A maior parte das publicações no Brasil sobre esse período são de documentos que estão nesta casa. O Brasil, na América Latina, é o que concentra o maior número de acervos do período ditatorial, porque a gente tem, nós somos arquivos lusos, aprendemos com os portugueses a fazer. Então, há uma circularidade de documentos que você queima o DOPS de Salvador, certamente você tem uma cópia desses documentos em alguma parte da comunidade de informações. E não é verdade que a ditadura, o período pós-64, é contado por um jornalista, até porque os documentos que estão vindo agora da CIA desmontam o que estava escrito. 2 volumes dos livros que o senhor citou são fichamentos da produção brasileira dos professores das universidades brasileiras, o que nós viemos produzindo durante todos esses anos. Então, assim, a maior parte dos documentos, para se entender a ditadura brasileira, estão aqui. E mais do que isso, quando a presidenta Dilma assinou a Comissão Nacional da Verdade, no mesmo dia ela assinou a LAI, e quando você fica velha como eu, você está lá no dia dessa assinatura. E ela assinou a LAI no dia da Comissão da Verdade, porque era fundamental para a Comissão da Verdade existir a LAI. E toda a documentação que foi produzida pela Comissão Nacional da Verdade foi depositada nesta instituição.
Também queria só complementar um instantinho, é que isso não tira a necessidade de cada vez ratificar mais o papel do Arquivo Nacional como salvaguarda do patrimônio, da memória dos brasileiros, né? Então, a discussão sobre acervos privados ou públicos de autoridades como presidentes, ministros, tudo isso acho que entra no bojo de uma discussão do papel de um Arquivo Nacional no Estado brasileiro. Pedir, então, que os membros da mesa dissessem um número para a gente poder identificar os felizes ganhadores dos livros que a gente tem aqui. Por favor, Sérgio, diga um número. Até quanto? Até 40. 40. 40, Beatriz. 7, Denise. 40, 7, 9 são os felizes ganhadores. Agradeço a todos pela presença e amanhã tem mais.